Oi pessoal, tudo bom? Vamos para um dia no teatro comigo? Ai, tô tão ansiosa. E dessa vez é um motivo. Opa, não. Dá uma licencinha aqui. Hoje quem vai fazer o vídeo sou eu. Não vai ser você, não. Então, chega pra lá, vai. Chega. É minha vez. Vai pra lá, vai. Sai. Opa, mano, beleza? Eu sou o Kevin e hoje... não tá aqui, desculpa. Sim, hoje eu tô de Kevin e não de Yellow. Até porque o vídeo de hoje ele é meio diferente do conteúdo original desse canal. Que geralmente, convenhamos, é bonequinho 2D se batendo, mas isso não vem ao caso. Enfim, hoje o assunto é teatro. Não faz muito tempo que eu terminei a escola, até porque eu saí do ensino médio em 2024, bem no finalzinho, então não faz pouco mais de um ano. Mas foi nesse último ano que eu tive contato com uma coisa que mudaria bastante a minha vida, de verdade, bastante mesmo. Geralmente, quando você chega no seu último ano do ensino médio, digamos que é um misto de emoções. Ou é 8 ou é 80, basicamente. É tipo, oh meu Deus, eu vou sair da escola, mas eu vou sentir tanta falta dos meus amigos, dos meus professores, ai que não sei o que, pipipi, popopó. Ou, cê é louco, aleluia, eu vou meter o pé dessa merda, não aguento mais, odeio todos vocês, até nunca mais, sai fora. E comigo não foi diferente. Geralmente o pessoal que tá no ensino médio já sai de lá sabendo quem é e o que vai ser. Mas já eu. É. Já eu. Tu era um vagabundo, isso sim. Oxi. O cara em pleno último ano escolar não sabia nem o que fazer da vida, o cara não tinha ideia. Quê? Não, mas não foi assim. Você tava lá comigo o tempo inteiro, seu miserável. Você não pode me julgar, você tava lá. É você que tá discutindo com o boné. Isso já é um ponto imenso pra eu poder julgar você. Aí você me quebrou no argumento. Ao contrário do que foi dito ali, eu já sabia muito bem o que eu queria ser da minha vida naquela época. Eu queria ser um dublador. Ainda quero, inclusive. Só que na época eu não sabia por onde começar. E em questão da minha vida escolar. É, eu me sentia meio deslocado e sozinho. Mas não que eu não tivesse amigo ou coisa assim. Eu tinha meu grupinho lá, essas coisas, mas eu meio que me sentia como se eu não tivesse encontrado meu lugar ainda. Como se eu não me encaixasse ali, como se eu não fizesse parte de verdade daquilo. Mó papo de fracassado isso aí, viu? Tu vai querer deixar eu fazer meu vídeo aqui ou tá difícil? Tá querendo aparecer, ô palhaço? Em resumo, eu queria sair da escola, mas eu não queria sair da escola sem fazer nada. Eu queria deixar minha marca. E eu não tô dizendo que eu queria ser popular ou coisa do tipo. Até porque eu sou meio antissocial, então tá rodeado de pessoa não é comigo. Mas eu queria fazer alguma coisa em que eu pudesse me lembrar. Eu não queria sair de lá sendo mesmo Zé Bostola de sempre. Então, num belo dia, eu vi que a companhia de teatro da escola estava com as inscrições abertas. Então eu meio que pensei, já que eu quero ser um dublador, talvez isso me ajude em alguma coisa. O quê? Você? Teatro? Tu não consegue nem cantar na igreja? Por que tu não aposta mais no interclasse de basquete? Olha, não é uma má ideia, mas eu acho que eu também posso tentar o teatro. Ano passado o pessoal fez uma apresentação incrível, eu queria participar, já tinha dado vontade desde lá. Mas e o basquete? Você também não joga há muito tempo, né? É verdade, teve até um tempo que eu não jogo basquete, mas ninguém disse que eu não posso treinar e ensaiar ao mesmo tempo. Eu acho que sim. Então vamos nessa! E dito e feito, eu entrei pro teatro e treinava basquete sempre que eu podia. E como eu posso dizer, foi incrível.
Eu conheci várias pessoas e revi algumas que eu já conhecia também. Como a minha amiga Tawane, que eu já conhecia desde muito tempo. Inclusive foi por causa dela que eu quis entrar no teatro também. Eu tinha muito medo de ficar sozinho, mas como eu sabia que ela estava lá, eu pensei, não, se ela tá lá, então não tem problema, porque ela me conhece, eu posso ficar um pouquinho empoleirado nela, né? E também, sinceramente, ela era a única pessoa doida o suficiente na escola inteira que me aguentava na época. Então a gente meio que se dava bem. Eu conheci ela no 9º ano, quando a gente tava no Grêmio. Não, não é esse Grêmio. Vixe, velho. Cataram meus lápis de novo. Eu preciso terminar esse mural. Poxa. Ah, aquela menina ali, ela tem bastante lápis no estojo. Ela tem um estojo cheio. Eu acho que ela pode me emprestar um se eu perguntar, né? Tawane, Hum, Tawane, hum, empresta um lápis. não, Empresta um lápis. não, Só um. não, Por favor. não quero. Tá, me empresta um lápis. Ah, você quer essa merda, então toma. Calma, pô, era brincadeira. Você vai ver a brincadeira no teu rabo. É, a gente se dava bem. Na medida do possível. Eu tive uma experiência tão boa nas aulas de teatro. E isso me deixava tão feliz, mas tão feliz, de verdade, que a cara de bunda que eu andava o tempo inteiro tinha até sumido. Era como se eu tivesse encontrado meu lugar ali, aquilo que eu tava procurando desde o começo, sabe? Era como se eu tivesse achado. E tava indo tudo tão bem mesmo. Só que aí chegou um dia. Nossa, aquele dia. Chegou o dia das audições. O dia que. Ai meu Deus, a gente tá temendo tanto aquele dia que até eu sinto medo até hoje, só de lembrar disso aí. E sinceramente, naquele dia eu tava me perguntando seriamente se peido pesa. Porque se peido não pesa, naquele dia eu tava todo cagado. Pra você que não sabe, uma audição funciona desse jeito. Você basicamente tem que cantar uma música pra mostrar tudo que você sabe e não sabe fazer. Daí, a gente vai ver o que você pode fazer e a gente vê se te dá um papel ou não. Eu falei certo? Isso aí, falou. Continua assim. Naquele dia, se ele não teve um infarto pela vergonha, eu não lembro o que foi. O pior de tudo é que ele tem razão. Eu queria muito cantar aquela música do Olaf, de Frozen, sabe? Aquela lá? Abelhas zumbindo, crianças brincando e se divertindo. E eu fazendo o que a neve faz no verão. Ai meu Deus, esquizofrenia é fogo. É, você deve achar que eu cantei essa música, não é? Só que não. Eu tinha muita vergonha daquela parte final que o Olaf faz. No verão, lembra? Então, eu quis trocar de música. Só por causa disso. Eu tinha muito medo de soltar minha voz. Como se por qualquer errinho o pessoal fosse me julgar ou me pegar de porrada ali. Ah não, pega ele, ele errou. Sabe? Esse tipo de coisa aí, quem tem vergonha geralmente tem medo. Então, eu troquei de música. Só que uma coisa que eu não entendo até hoje. Se eu tinha vergonha de soltar a voz em uma única parte da música, que era aquela, por que que eu escolhi uma música 3 vezes pior que eu tinha que soltar a voz a música inteira? Isso não me entra na cabeça até hoje. Por que que eu fiz isso? Sabe aquela música lá de Moana? You're Welcome? Ou vulgo? Então, eu, com vergonha de fazer uma única partezinha de uma música, escolhi fazer uma música muito mais difícil em que o cara tem que fazer isso a música inteira. É, vai entender, né? E, pra surpresa de mim mesmo, eu cheguei lá, me tremendo todo, não tava passando nem Bluetooth. Mas, sinceramente, Eu arrasei, eu já sei nada. pela primeira vez na minha vida, eu consegui soltar a minha voz e cantar. E, rapaz, uma coisa que eu acho muito curiosa é que quase todo mundo daquele dia escolheu cantar a música de Moana. Mas fazer o quê? O filme é bom. Mas agora vamos pro papo que eu cheguei a chegar. Aí é fogo. Vamos pro papo que eu queria chegar.
Chegou o dia em que a gente ia receber os nossos papéis e eu não tava nada esperançoso. Por mais que eu tenha ficado muito feliz em conseguir soltar minha voz, eu não acho que eu tenha ido tão bem assim. Então, se eu fosse uma árvore, eu já ia ter ficado muito feliz. Mas, novamente, para surpresa de mim mesmo, eu fiquei com o papel do Pumba. Caso eu não tenha mencionado antes, a peça desse ano era sobre Rei Leão. E simplesmente o Pumba é o meu personagem favorito desde sempre, desde quando eu era criança. E não tem nenhuma semelhança sobre isso, tá? Eu não vivo peidando na minha casa. Eu não acreditei quando eu vi o meu nome na tela e o Pumba como meu personagem. Eu fiquei sem a reação. E outra coisa, nesse dia eu conheci a minha amiga Júlia. Uma das minhas melhores amigas que eu fiz aquele ano, de verdade. Eu vou contar como que eu conheci ela. Foi bem curioso até. E sinceramente foi um ótimo dia. Mais pra mim do que pra ela. Mas vocês vão ver. Desde aquela hora que a gente tinha recebido os nossos personagens, ela veio dar parabéns pra mim. E como ela tinha pego um personagem também, que é aquela hiena fêmea lá, sabe, do Rei Leão, a Shenzi. Isso, era ela. Ela tinha pego esse papel também, então ela deu parabéns pra mim, eu dei parabéns pra ela. Aí a gente ficou lá conversando um pouquinho e chegou a hora de ir embora. Sempre quando eu ia embora naquela época, tinha um ser que sempre queria ir embora comigo. Um ser que não vale a pena eu mencionar o nome aqui, mas ele sempre queria ir embora comigo e eu sempre achava muito inconveniente. Então dessa vez eu não tava muito com vontade de querer que ele fosse junto até a minha casa comigo. Aí eu vi que a Júlia tava indo embora, eu falei, não, pode ir embora, hoje eu vou com ela. E era o caminho total contrário da minha casa, pra você ter ideia. Eu só queria ir pra outro caminho. Aí tava a Júlia e mais duas meninas. A Esther e a Gabi. Nossa, aquele dia foi tão bom. Não, pelo menos pra mim foi muito bom. Ai, ai. A gente tava andando, conversando na rua. A gente chegou na casa da Júlia. Ficou conversando na porta. E quem me conhece há um bom tempo sabe que eu tenho a péssima mania de pensar em voz alta. Às vezes, não é sempre. Eu também tenho senso, né? Né? Mas naquela hora eu não tive muito senso. Tinha um carro passando não, tinha um carro saindo da casa do vizinho. Aí eu olhei assim, rapaz, esse carro tá sujo, só que eu não falei em voz alta. Na minha cabeça eu não tinha falado, porque na minha cabeça eu tinha pensado. Aí o carro passou, eu pensei assim, nossa, esse carro aí tá meio sujinho, hein? Tá precisando de um banho. Só que, pasmem, eu não tinha pensado. Eu tinha falado em voz alta e todo mundo tava olhando pra minha cara. Até o motorista, que inclusive parou no final da rua e voltou. Aí ele falou, ah, meu carro tá sujo, você quer levar pra mim? Aí eu falei, ah, meu Deus, agora lascou. É, agora que eu já tô na merda, vamos até o final. Aí o motorista olhou pra minha cara. Aí eu falei, ah, eu quero. Aí ele saiu do carro, catou a mangueira da casa dele. Aí eu peguei a bandeira, ele ligou e comecei a jogar a mangueira no carro. Aí ele ficou falando assim pra mim, eu olhando pras meninas, eu olhando pra ele. Aí ele falou pra mim, ó, hoje eu tô atrasado, mas isso aí é pra você aprender a não querer ficar se aparecendo pros outros. Aí eu olhei assim, até agora eu tava levando na brincadeira, até porque eu também tava meio constrangido com a situação. Mas aí depois que ele falou isso, eu olhei assim, eu falei, tem certeza que sou eu que tô me aparecendo? Se você tá mesmo atrasado, então vai embora, não fica aqui me enchendo as paciências não. Depois que ele ouviu isso, ele falou, não, você tem sorte que eu tô atrasado, hein? Da próxima vez você vai ver só. Nossa, aquele dia foi tão bom. Eu acho que o vizinho da Júlia nunca mais olhou na cara dela. Mas, como eu posso dizer? Eu causei uma ótima primeira impressão. Até por causa disso que ela me ama até hoje. Né não, Júlia? Sim. Viu só? Ela me ama. E o mais engraçado, depois daquele dia que o motorista ele foi embora, eu lembro de ter feito alguma coisa. Igual o Mike Wazowski do Monstros S.A., sabe? Na hora que ele foi embora, que ele falou, não, da próxima vez você vai ver. Eu olhei pra ele assim, ceboso. E foi embora. Mas, desde então, a Júlia simplesmente ela grudou em mim igual chiclete. E virou uma das minhas melhores amigas que eu tenho até hoje. Tá certo que ela me bate mais do que me ama, mas bem lá no fundo, ela sabe que ela me ama muito, né não? Né?
Isso mesmo, concordo. Viu só? Eu não tô errado. Aproveitando que eu tô falando de amiga, eu também conheci a Esther. Na época, ela postou um vlog sobre nossas aulas de teatro. Aí eu comentei lá com esse canal aqui, que, como eu já disse lá no começo, o conteúdo é sobre gacha, o que eu não me orgulho muito de maneira nenhuma. É o único jeito que eu tenho pra fazer minha sériezinha de super-herói. Aí eu comentei isso no canal dela e ela percebeu que eu fazia gacha também. Como ela já tinha feito há muito tempo atrás. Sim, Esther, estou aqui expondo seus segredos. Você já fez gacha, eu não sofrerei sozinho. E a gente usou isso como gatilho para começar a conversar. E foi um gatilho gigante também, porque depois que a gente começou a conversar, um monte de gente começou a chipar eu com ela. E aí, porque a gente andava junto também, né? Não tinha como eu culpar o pessoal, mas que era irritante era. Isso me lembra de uma coisa. Num belo dia a gente tava na quadra. E eu tava do lado dela, assim, com o braço na arquibancada. Detalhe, arquibancada. Não nela. Meu braço tava encostado na arquibancada e não nela. Só que aí, um rato sorrateiro chegou lá em cima da quadra e tirou foto e mostrou pra todo mundo. Aí ficou parecendo que a gente tava namorando. Até hoje essa foto circula por aí, eu nem tenho mais ela. Mas aquele dia foi o maior gatilho de todos. Eu conheci e virei amigo de muita gente. Tem a Sofia, que eu chamo de minha irmã caçula, a Bia, os dois Manuéis, que até hoje estão salvos no meu celular como Meninala e Milicimba, a Duda e a Gabi, a Gislaine também, que sinceramente qualquer papo com essas três meninas é resenha demais, principalmente a Gabi. A Gabi não tem como não, mano. Depois de todo o tempo do ensaio e alguns vídeos de eu dormindo em qualquer canto que eu encostava, chegou o dia da nossa apresentação. E sinceramente, cara, nossa, foi incrível, foi incrível, foi incrível. Eu tava tão animado pra cantar Hakuna Matata, tanto que naquela parte que o Pumba faz, quando eu era um filhote. É, foi bom isso, hein? Obrigado. Eu tô falando sozinho de novo. Ah, tá. Continuando, naquela parte eu me senti tão bem, rapaziada, vocês não estão ligados, como se eu tivesse me libertando das amarras da sociedade. Ai, ai, que saudade. Eu tava tão bonitinho naquele dia também, eu tinha até orelhinha. Por que você tirou? É, a gente tava legal mesmo, mas eu não sei se ia ser legal eu andar na rua com um boné de orelhinha de porco. E um moicano, eu lembro que você tinha um moicano. Dá pra ver nas fotos. Bom, aquele dia eu me senti tão feliz sendo eu mesmo, o que não era uma coisa normal pra mim. Eu consegui fazer as pessoas darem risada, eu consegui fazer as pessoas sorrirem, sendo eu mesmo, sem fazer nada. Sem fazer nada do que eu não normal. Opa, de novo, mano. Sem fazer nada do que eu normalmente não faria. E eu sempre fui uma pessoa de que não gostava muito dos holofotes. Eu preferia passar despercebido do que ter atenção. Mas depois daquilo, depois que eu percebi que eu podia ser mais feliz e fazer as pessoas felizes sendo eu mesmo, e isso na frente dos holofotes, eu senti tanta felicidade em estar no palco que eu nem queria mais sair de lá. E você pode ir pra perguntar para qualquer um dos meus amigos que fez. Eles também com certeza vão sentir o mesmo. E pasmem, nada disso teria sido possível. Nada teria acontecido se o nosso querido professor Robert, ou como eu gosto de chamar, Roberto. É, achou que eu esqueci de você, não achou? Pois não, eu não vou esquecer. Eu sei que cada bronca, cada puxão de orelha, não literal, obviamente, e cada elogio também foram muito úteis para todo mundo, principalmente para mim. O seu jeito de me chamar a atenção era bem único, né? Eu lembro até hoje das vezes que você dizia: "Ah, balance essa bunda, pumba". Eu no tanque até hoje, eu rio demais. Ai, ai, eu se divirto. Mas eu sei que todo o pessoal que viu e que fez também vai concordar que você é um ótimo professor. Porque se não fosse você, a gente não teria feito nada. É, nós tivemos nossos 2 dias de apresentação principal e outros 2 dias avulsos. 2 dias eu acho que teve mais um, só que esse eu não fui por não poder de verdade. Mas
Um desses dias avulsos iam ser no mesmo dia do Interescola de basquete. Eu já tinha esquecido dessa parte do basquete, eu não tinha. Eu não tava falando muito disso, até porque o foco do vídeo é o teatro, não o basquete. Mas ele é bem importante nessa história do meu ano escolar e vocês vão ver o porquê. Olha, quando eu era pequenininho, eu gostava muito de jogar basquete, meu pai me ensinou. Tanto que ele me ensinou tão bem que quando eu tava no terceiro ano do fundamental, eu era uma pessoa simplesmente, eu era um figurante da escola. Não que eu achasse isso ruim, eu achava muito bom porque eu não gostava de chamar atenção pra nada. Mas no dia que chegou o meu primeiro interclasse, primeira vez que eu ia participar, aí eu falei, não, nós temos um time de basquete aqui, vocês querem jogar? Foi a primeira vez que eu me manifestei pra fazer qualquer coisa na minha vida. Eu falei, não, eu quero. Coloca eu e mais 4 gatos pingados aí que nós vai. E aquela foi a primeira vez que eu senti um ânimo do caramba pra fazer alguma coisa, tanto que a gente ganhou aquele interclasse por minha causa. Porque eu jogava muito bem, não querendo me gabar, obviamente, porque eu não sou disso. Mas assim, já me gabando, cê é louco, se não fosse eu ali, nem Noé carregou tanto animal. Mas era uma coisa importante pra mim, porque eu gostava muito. E saber que um dos dias das nossas apresentações, mesmo não sendo mais os dias principais, ia acontecer bem no mesmo dia do Interescola, que eu também queria participar desde o começo do ano e estava treinando para isso, inclusive, me deixou um pouquinho dividido. Porque em certo momento do ano, o pessoal que já ia participar, eu tive um jogo com eles e eles viram que eu era bom e falaram: não, vem pro time, a gente precisa que você jogue também. Eu falei: não, eu vou com prazer. Eu já tava no time, então eu ia. Não precisava nem de prova nem nada, eu ia. Só que aí, quando eu vi que caiu no mesmo dia, eu falei: meu Deus, e agora? O que eu vou fazer? Meu Deus. Eu, em busca de saber o que eu realmente precisava fazer, eu falei com o professor e ele disse que eu não tinha problema em não ir naquela vez. Até porque as apresentações principais já foram. Aquela era uma avulsa, então não tinha problema eu ir jogar. Isso me deixou um pouquinho mais confortável em falar que eu queria jogar. Então eu fui para casa decidido que eu ia jogar. E uma coisa aconteceu quando eu cheguei em casa. Eu tava indo lá, fui direto pro meu quarto, aí meu pai ele me viu e ele falou: você vai jogar, não vai? Vou. Isso aí é meio engraçado. Você não abandonou eles no mais difícil e vai deixar eles no mais fácil? Eu. É. Aquelas palavras, elas mexeram comigo. No segundo dia da apresentação, eu vim lá do interior de São Paulo. Porque a minha igreja ela tava num retiro, então eu fui junto. E, sinceramente, pra ir àquela apresentação lá de longe, eu tomei até um golpe do 99 lá. Nunca mais vou ver aqueles 70 conto na minha vida. Mas, eu meio que vim do outro lado de São Paulo só pra mim não faltar na apresentação. E isso era no segundo dia, não fui nem no primeiro. E isso me fez entender o que ele quis dizer com você não vai deixar eles no mais difícil. Eu fiz o mais difícil, que foi vir de longe só pra não deixar eles na mão. Porque eu não queria deixar a minha família se atando na mão, né? Porque eu queria participar de todo jeito. Então eu fiz o mais difícil. Só que no mais fácil eu ia abandonar o pessoal. Então naquela noite eu deitei pensando no que fazer. Aí eu me lembrei sobre como foram as outras apresentações. No primeiro dia, eu lembro que eu agradeci tanto a Deus por eu ter tido a chance de participar daquilo, dessa grande família. Enquanto eu tava deitado, eu só pedi a Deus ajuda. Ajuda para escolher o que eu realmente precisava fazer. Então, depois disso eu dormi. No dia seguinte, estava na hora de escolher o que eu realmente ia fazer. Ninguém me esperava me ver lá. Eles já estavam cientes que eu não ia participar dessa vez. Só que, dessa vez, não para surpresa de mim mesmo, mas para surpresa de todos. Quem que estava lá na porta com o figureiro na mão? Era eu. Porque eu decidi não abandonar eles no mais fácil, já que no mais difícil eu também estava aqui. Eu decidi jogar. Eu sempre posso jogar outros jogos, mas apresentar junto com esse pessoal era uma chance que eu não tinha muitas não, sinceramente. Eu tava no meu último ano da escola, eu não ia poder fazer mais isso.
Então, eu sempre vou poder jogar basquete, eu sempre vou poder sair de casa e ir lá no parque e jogar, por mais que não seja uma chance igual o Interescola. Mas ainda assim é um jogo. Só que apresentar com vocês era uma coisa que eu não podia fazer sempre. Eu tava com os dias contados, eu não queria perder nem um pouquinho do tempo que eu tinha pra apresentar com vocês. Um jogo é só um jogo, mas cada vez que eu apresentei com vocês foi única. E eu não queria jogar isso fora. E tudo que eu posso fazer é agradecer e me lembrar. Porque essa foi uma das melhores partes da minha vida até agora. Para cada um de vocês, de todos, não vai faltar nenhum. Muito obrigado por fazerem parte do meu último ano da escola. Foi, como eu posso dizer, inesquecível. E se você acha que é só isso, não. Esse ano eles apresentaram o Wicked, que estava incrivelmente incrível. E eu posso dizer isso porque eu fui em 2 dias. Teve 3 dias de apresentação e eu fui em 2. Um para assistir e aproveitar e o outro eu fui para gravar. Então, assim como tinha o ensaio da nossa peça... O ensaio não. Assim como tinha a apresentação da nossa peça de Rei Leão lá no canal deles, daqui a algum tempo, isso se ele já não tiver lá, vai ter um vídeo sobre a apresentação de Wicked deles também. E falando em Wicked, nesse ano eu não tava participando. Eu queria ajudar, mas eu não pude porque eu meio que tava trabalhando de noite, isso me desgastava muito. Mas eu ainda tava meio que por dentro das coisas, eu tava acompanhando. E nisso eu conheci a Vivi, ou Viviane, mas eu chamo de Vivi, que virou tipo uma, pra não dizer carrapato, o que será que eu digo? Virou uma O que irmã. você tá falando de mim aí, seu vagabundo? Oxi, quem foi que te chamou aqui, doido? Eu me chamei, ué. Isso explica a janela arrombada. Como é que ninguém ouviu isso? Até porque, né? Eu sou diva, eu sou pop, eu sou tech, eu sou tudo. Eu sou a peça-chave. Licença, ô, dona Aparecida, eu tô tentando finalizar o vídeo aqui. O quê? Você tá fazendo um vídeo sobre a Ciatã sem a minha pessoa? Ah, não, moleque. É muita ingratidão, tá ligado? Muita. E precisava? Precisava mesmo? Mas é um leso mesmo. Termina logo isso aí, que eu quero bem jogar The Sims no seu PC. Vai lá, ô, Vamos, folga. caminho. Vai lá, faz o que você quiser. Como eu tava dizendo, a Mimi, ó. Como eu tava dizendo, a Vivi virou uma das minhas melhores amigas também. E hoje em dia, pra onde eu vou, ela vai junto. Ela vai pra qualquer lugar que eu vou, igualzinho chulé. O pessoal desse ano mandou benzaço, mandou muito bem no teatro. Mas, obviamente, eu não vou falar muito sobre o que aconteceu lá. Se você quiser ver, você vai ter que ver por você mesmo lá no canal deles. E que vai estar aqui na descrição, obviamente. Eu não vou estragar a magia de contar tudo o que aconteceu. Vocês vão ter que ver por vocês mesmos. Então, se você quiser ver, link na descrição. Nossa, eu sempre quis falar isso. Ah, eu queria ter dito isso. Por que você não deixou? Ah, meu irmão. Não vou deixar não. O canal é de quem? Enfim. Daqui eu me despeço. Um bom 2026. E adeus 2025. Ainda bem, eu não aguentava mais. Falou e fui. Tchau. Ô, Kevin, cadê o hambúrguer desse lanche? Cadê o The Sims? Cadê? Tem que baixar, ô miséria. Véi, para de ser leso, seu boca de sacola.